é que o nosso apoiador ideal não é quem mais tem, é quem mais precisa de você. E quem mais precisa de você está muito além de quem você hoje beneficia. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Então, olha só, o tema de hoje é como usar as redes sociais para atrair apoiadores para a sua ONG. E eu queria começar esse episódio contando um pouquinho desse meu processo. Como é que eu costumo sempre, né, só para quem não me conhece já ter clareza, eu estou no terceiro setor, dirigindo uma instituição há 19 anos. Vou fazer 20 anos no dia 12 de agosto desse ano, agora que a gente está. Faço 20 anos. Vamos fazer uma live, vamos comemorar essa data, para mim, tão importante. E aí, eu queria compartilhar com vocês, começar essa live, como é que foi esse meu processo. Porque a gente já está nessa jornada aqui pela internet há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Tem pouco tempo, relativamente pouco tempo. E como é que começou essa história aqui? Essa história começou um pouquinho antes. Ela começou lá em 2016. Ou seja, em 2016, a gente está falando aí algo em torno de 4 para 5 anos. Né? Algo em torno de 4 para 5 anos. E lá, né, lá em 2016, o que a gente estava passando aqui em Macaé? Eu estou em Macaé, interior do estado do Rio, cidade conhecida como capital do petróleo. É a cidade que tem a maior base da Petrobras, né? Tem a bacia de Campos aqui, que antes do pré-sal era 80% da produção nacional, agora caiu bastante. Mas tem uma participação importante nesse mercado de petróleo. E o que estava acontecendo em 2016? Em 2016, a gente estava com a crise do governo Dilma. Foi em 2016 que a presidente Dilma foi empichada e a gente estava numa crise gigante com o mercado de petróleo e com a Petrobras. Foi quando surgiu lá a Operação Lava Jato, estava bombando e prendendo todo mundo. Enfim. E aqui em Macaé, a crise bateu forte. A gente costuma dizer que quando a Petrobras dá um espirro, a cidade tem uma pneumonia. E a economia da cidade depende muito, né, da área do petróleo, da atividade da indústria do petróleo e tudo mais. E com isso, eu tomei uma decisão. Eu não lembro o mês exatamente, mas foi meados de 2016, eu não vou conseguir precisar. Eu tomei uma decisão que era o seguinte: eu não podia ficar restrito. O trabalho social que a gente fazia aqui, que a gente já fazia há muito tempo, não podia ficar restrita o nosso trabalho, ficar restrito a nossa cidade, a nossa região. Eu falei assim, cara, eu tenho que conseguir usar a internet para amplificar o nosso impacto social. Eu tenho que conseguir gerar transformação social, impacto social, ajudar as pessoas, conseguir encontrar modelos de monetização, modelos de sustentabilidade através da internet. Porque eu não tinha nenhuma pretensão de sair de Macaé, eu adoro a minha cidade, amo essa cidade, não tinha nenhuma pretensão de mudar a instituição de lugar, mas eu estava preocupado com o futuro. A gente vive num país que é muito inconstante, né? A gente tem uma coisa de muita incerteza nesse processo, né? Crise atrás de crise, atrás de crise, atrás de crise. Então a gente começou lá em meados de 2016 a estudar esse mercado do petróleo, esse mercado da internet, né? E não foi através das redes sociais. A gente começou com uma proposta, com uma ideia de fazer um aplicativo para celular para conectar
trabalhadores, pessoas com as vagas de oportunidade de trabalho. Não era vaga de emprego, né? Então era aquela coisa de conectar o cara que está precisando de uma diarista, um carpinteiro, um churrasqueiro, um jardineiro, enfim, um advogado, um arquiteto. A gente, né, construiu um aplicativo na época para poder a gente fazer essa conexão entre as pessoas, né? O aplicativo está funcionando até hoje, ele roda meio que no automático, a gente tem uma base aí de mais, eu vou chutar aqui, talvez eu erre, mas eu acho que a gente já está com uns 15 mil profissionais cadastrados, ajudando as pessoas a conseguirem trabalho, tá? A gente acredita muito que o trabalho dignifica o cidadão, né? Dignifica da cidadania, né? Dignifica as pessoas, né? Você, quando não tem trabalho, quando você não tem uma forma de se manter, você acaba ferindo a célula mãe da sociedade, que é a família. E a gente começou ali, com a história do Viva Pro, o nome do aplicativo, quem quiser conhecer, no Google, né, na plataforma do Android ou do iOS, você vai ver lá um aplicativo chamado Viva Pro. E aí, em 2018, eu comecei a olhar para as redes sociais. As redes sociais estavam crescendo muito na época, né, 2018. O Instagram ainda nem existia, ainda estava começando, mas o Facebook já era uma grande realidade, o YouTube. E a gente começou a testar algumas hipóteses, a conhecer essa ferramenta. Eu não sei se vocês percebem, eu, de maneira intencional, todo início de live, eu fico perguntando de onde vocês estão me vendo. Por exemplo, aqui está a Arlete da APAI Formosa de Goiás. Tem o Lúcia Costa de Candeias, na Bahia. Enfim, tem o Vitor que está lá em Joinville. Então, Rosana que está em Fortaleza, enfim. Então, é muito importante, né, a gente estar presente do potencial dessa ferramenta. É uma coisa assim absurda, impressionante, como que hoje em dia, com um custo, vamos dizer assim, como costumo dizer, né, praticamente de graça, o custo só de... Estou gastando aqui hoje o quê? Luz, eu tenho que ter uma conexão na internet, enfim. Mas é muito barato a gente começar a poder amplificar a nossa voz, amplificar o nosso trabalho, a gente poder ganhar outros horizontes, a gente poder crescer de maneira exponencial o nosso impacto, né? Com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente defende. E então, assim, eu queria primeiro dar esse pano de fundo aí, para a gente começando esse nosso episódio aqui do Jornada para a Sustentabilidade Financeira, porque, via de regra, tá? Salvo raras exceções, né, eu não vejo hoje as instituições, sobretudo as micro, pequenas e médias instituições, usando o potencial que as redes sociais têm para nos oferecer, né? E aí, rede social, eu estou falando sim, estou falando de Facebook, estou falando de Instagram, estou falando de YouTube, estou falando do Twitter, estou falando do LinkedIn, do Pinterest, estou falando de qualquer rede social que você entenda que tem afinidade com o seu trabalho, afinidade com a sua proposta, afinidade com o seu público-alvo. Por que eu quis começar com esse pano de fundo, né, com relação à questão da minha história junto à internet? É que eu não comecei nessa história ontem. Eu estou numa jornada também. Eu estou aprendendo a cada dia. Eu estou procurando melhorar de maneira intencional cada dia, cada live que eu faço. Eu preparo a live, eu penso na live, eu penso no tema da live, para poder te entregar o melhor conteúdo. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque a gente aqui tem uma linha de defesa, né, nessa questão da sustentabilidade financeira, como quem já me acompanha aqui já sabe disso, mas quem não acompanha não sabe, que é o protocolo da generosidade. Alexandre, onde é que você ouviu isso?
Da onde surgiu essa ideia do protocolo da generosidade? Gente, eu já contei essa história alguma vez, mas eu vou falar aqui rapidamente. O protocolo da generosidade, eu não ouvi em lugar nenhum. E a gente meio que cunhou essa expressão, né? Identificando padrões em modelos de sustentabilidade que, para mim, são os que melhor funcionam hoje em dia, principalmente para micro, pequenas e médias instituições. Quando você está falando de grandes instituições, tá? Instituições que têm muita exposição, né? Exposição na grande mídia, exposição nos veículos de comunicação, que têm acesso a grandes empresas, grandes empresários, o jogo é diferente. E o jogo é bruto. Não sei se vocês lembram disso. O jogo é bruto. Mas quando você parte para a grande massa, que somos nós, né? Porque o terceiro setor, ele não é, vamos dizer assim, ele não é feito somente com esse pequeno grupo de grandes e influentes organizações. Ele é composto pela Associação de Moradores, pela Associação de Cuidado dos Animais, pela ONG que cuida de uma determinada área, enfim, área protegida ambiental, de um instituto que trabalha na formação de jovens. São as micro, são as médias, as pequenas instituições no Brasil inteiro que verdadeiramente esse exército do bem que compõe esse nosso mercado, que compõe esse nosso segmento. Então, assim, eu comecei a identificar padrões, né? Identificar padrões. E daí surgiu, eu meio que tive essa ideia, eu achei que casava como uma luva esse conceito do protocolo da generosidade, que é dando que se recebe. Então, eu não posso deixar de reforçar, porque, né, a repetição é a mãe da didática, mas o que cada vez mais tem que estar mais presente para você é que o protocolo, ele, na verdade, é um conjunto de princípios, de fundamentos, que quando você usa de maneira correta, quando você consegue dominar esses fundamentos, esses princípios, você acaba construindo um modelo, encontrando um modelo, ou replicando algum modelo que vai gerar autonomia financeira para a sua instituição. Olha que termo interessante, olha que termo gostoso de falar. Autonomia financeira para a sua instituição. Porque hoje, o que eu mais vejo, o que eu passei lá atrás, foi você viver, né, estar numa posição de passageiro da agonia. Dependendo do político, dependendo daquela empresa, dependendo daquele edital, dependendo de uma doação que ficou de chegar e não chegou. E muitas das vezes sem ter clareza de onde vai vir o dinheiro. Então, o protocolo da generosidade é esse conjunto de princípios, onde o pilar fundamental é que você precisa gerar valor hoje, você também precisa gerar valor para o seu apoiador. Não adianta somente você gerar valor para o seu beneficiário final, você também precisa gerar valor para o seu apoiador. E aí, nesse conceito, nesses princípios, nesses fundamentos do protocolo, as redes sociais, esse veículo de comunicação, encaixam como uma luva. E a gente ainda não tem muita clareza disso, a gente não está presente para o potencial que tem essa ferramenta. Gente, hoje no Brasil, segundo os últimos dados que eu tive acesso, nós temos mais de 140 milhões de brasileiros que acessam as redes sociais. As redes sociais hoje pautam a grande mídia. Você vai ver que as redes sociais hoje, aquilo que viralizou nas redes sociais, né, independente da área, acaba repercutindo na grande mídia. Enfim, então é um processo enorme de democratização. E aí você tem que ter clareza também do seguinte, estou falando clareza hoje pra caramba, né? Mas vamos lá.
a gente vem para as redes sociais por três motivos. Três motivos. A gente vem para a gente se conectar. Sabe aquela história? Você vê, fulano viajou e esse cano está lá se aglomerando lá, sem máscara, que absurdo. A gente adora ver, né, aquela coisa do Big Brother, a vida alheia. Então, a gente vem para se conectar. Não só de maneira negativa, né, se conectar com os amigos, com a família, às vezes ver alguma imagem, né, quando o Facebook te relembra de alguma foto antiga, 5 anos atrás, você quase não se reconhece mais. Então, a gente vem para as redes sociais para se conectar. A gente vem nas redes sociais para se entreter, de entretenimento. Seja para você ver uma live, um show pelo YouTube, seja você ver alguma piada, seja você ver, enfim, é entretenimento. Então, você vem para se conectar, você vem para se entreter e você vem para aprender, você vem atrás de conhecimento, atrás de informação. Não é à toa que as grandes mídias hoje, os grandes, né, portais de informação, tudo tem muitas páginas, com muitos seguidores nas redes sociais. Então, esses são os 3 principais motivos que a gente vem para a internet. Então, você começa a ter que ter clareza de como que funciona essa ferramenta, porque eu vou falar uma coisa aqui, eu posso queimar a língua em algum momento aí para frente, mas eu vou falar sem medo de errar. Tá? As instituições que não dominarem esse ambiente virtual, ainda mais agora, nesse novo normal pandêmico, que a gente tem que cada vez, né, ter mais distanciamento, aquela coisa toda, menos chance vai ter de prosperar. Mais difícil vai ficar a vida das instituições que não dominarem o ambiente virtual. E eu vejo muita instituição preocupada em fazer site. E eu não vou dizer que o site não é importante. O site tem o seu papel, sim. Mas muito mais importante do que o site é a sua presença digital nas redes sociais. Presença digital no Facebook, no Instagram, no YouTube e qualquer outra. Mas essas são as 3 principais hoje que tem mais audiência, que tem mais público. E por que poderia, Alexandre, fazer sentido para mim dominar isso? Eu trabalho com crianças e adolescentes, eu trabalho com idoso, eu trabalho com pessoa com deficiência, eu trabalho com animais abandonados. Qual o sentido de eu estar indo para as redes sociais, fazendo um trabalho nas redes sociais? Gente, primeiro pelo seguinte, aqui nas redes sociais vai ser o melhor lugar para você poder se conectar, para você poder gerar valor para o seu futuro apoiador. E aí eu preciso contar para vocês a teoria do jardim. Eu já em algumas aulas já falei da teoria do jardim, mas aqui você precisa ficar presente para a teoria do jardim. O que é a teoria do jardim, Alexandre? A teoria do jardim é o seguinte: imagina que o seu apoiador é uma borboleta. É isso mesmo, uma borboleta. Que está lá linda, fogosa, livre, leve, solta, voando pela floresta. E você está atrás dele, querendo captar, vamos captar recursos, captação de recursos, vamos captar o apoiador, vamos captá-lo, vamos captar o edital, vamos captar. Você está vestido daquele caçador de borboleta, lembra? Que tem aquela varinha com a rede lá na frente. E aí é uma sufeca. Que parece que não, mas a borboleta ela é ágil, ela voa bem, ela voa muito. E você vai correndo atrás desse seu apoiador, nessa metáfora aí, com a borboleta, para capturá-la, para pegar, para conseguir atrair atenção, para conseguir o apoio, né? Enfim. Essa é a forma tradicional, antiga, ultrapassada de você conseguir apoiadores. Sabe como que você consegue hoje apoiadores de uma forma muito mais natural, muito mais eficiente e muito menos, assim,
muito mais natural, acho que é a melhor palavra, muito mais natural, muito mais eficiente, é você plantar o seu jardim. Não corre atrás do apoiador. Não corra atrás do apoiador. Antes de ir atrás do apoiador, muito antes disso, você precisa plantar o seu jardim. Porque quando você cria um grande jardim, e aqui o jardim é a metáfora para a sua presença digital, para o seu conteúdo, para as suas postagens, para os seus vídeos, para as suas lives, você atrai o seu futuro apoiador. Vou falar de novo. Quando você planta o seu jardim, você atrai o seu futuro apoiador. E aqui está um detalhe sutil, mas faz toda a diferença. Eu estou dizendo exatamente o seguinte: você precisa publicar conteúdo pela internet, nas redes sociais, pode ser artigos, pode ser postagens, pode ser foto com texto, pode ser vídeos, pode ser live, pode ser a forma que você consegue entregar mais valor. E aí, quando você faz esse tipo de movimento, eu vou explicar melhor que tipo de conteúdo é esse, você naturalmente atrai a atenção num primeiro momento, para num segundo momento você conquistar o apoio desse seu apoio do apoiador, ficou estranho, né? Você vai conseguir a parceria com esse seu apoiador, seguindo os princípios, fundamentos do protocolo da generosidade. E aqui você tem que estar presente para o seguinte: a gente, quando eu, por exemplo, na terça-feira passada, eu comecei um projeto novo aqui para mostrar para vocês os bastidores do podcast Empresa Aprendiz. Como todo mundo que me conhece sabe, hoje o principal programa que paga as contas da Viva Lagos todo mês aqui em Macaé é o programa Jovem Aprendiz, porque para mim é a verdadeira pedra preciosa no financiamento das instituições. E aí o que acontece? A gente atende hoje 89 empresas, temos em torno de 500 jovens matriculados, mas a gente está atrás da 100ª empresa. E como é que agora qual é a estratégia que o programa que eu fiz agora, a partir de terça-feira, vocês vão ver os bastidores da nossa publicação, nossa produção de conteúdo. Então, a gente criou o podcast Empresa Aprendiz. E qual a intenção do podcast Empresa Aprendiz? Esse podcast não é voltado para o jovem, não é voltado para o pai do jovem, para a mãe do jovem, não é voltado. Esse podcast é voltado para as empresas, para profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, para contadores, para empresários, para quem será um futuro parceiro da Viva Lagos. E eu estou criando o nosso jardim, eu estou plantando esse nosso jardim. Como? Toda terça-feira, sem prazo para acabar, eu vou fazer uma live publicando conteúdo, produzindo conteúdo voltado para essas empresas. Então, assim, o primeiro passo, o que é? Quem é o seu apoiador ideal? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu vi que tem gente aí da APAI. Então, vamos lá. A APAI, né? Eu conheço a APAI, não com profundidade, mas eu conheço o trabalho de vocês. Fantástico o trabalho da APAI, uma referência no Brasil, que trabalha com crianças, jovens, adultos. Não sei se trabalha com adultos, mas eu sei que trabalha com crianças e jovens com deficiência. Pessoas que têm essa necessidade especial. Então, quem é o apoiador ideal para uma APAI, para alguém que trabalha numa APAI, para uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência? Gente, é muito simples. É quem precisa de ajuda com isso. A gente tem uma tendência de pedir apoio, pedir ajuda para todo mundo, para qualquer um. E quem fala para todo mundo não fala com ninguém. Agora, quando você fala diretamente que toca o coração e mente
do seu apoiador ideal, você consegue muito a atenção deles. Então, assim, o público, seguindo o protocolo da generosidade, pensando se eu fosse o dirigente, o presidente, sei lá, de uma unidade da APAE, eu queria falar para as famílias que têm algum membro, né, com deficiência. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, de uma família que tem membro com deficiência. Eu vou querer ajudar eles. Como? Como eu estou fazendo aqui, ajudando vocês. E é um universo enorme, gigante, extenso. A gente, quem trabalha numa área, né, como essa, que eu peguei como exemplo, não tem, às vezes, noção da profundidade das questões do dia a dia que a gente se envolve, seja na alimentação, seja na integração, né? Integrar no ambiente escolar, integrar na família, integrar na sociedade, integrar no mundo do trabalho, os desafios que a gente tem no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, os desafios de aceitação, de preconceito. Então, se você começa a produzir um conteúdo generosamente, é protocolo da generosidade, gente, generosamente, entregando o seu melhor conteúdo, da sua melhor experiência, de como lidar com os momentos mais delicados de uma família que tem uma criança, um jovem, um adolescente, que tem alguma deficiência física, deficiência mental, deficiência, você vai atrair muitas pessoas. E aqui a gente tem que também estar presente para o seguinte, eu não estou falando aqui para você atingir, atender um público que, de repente, usa o serviço da APAE, e eu não conheço com profundidade a APAE, como eu já falei. Eu estou falando aqui um público que tem condição de apoiar o trabalho. Eu estou falando aqui, e aí é que está interessante, olha só. Você vai fazer isso para além das suas fronteiras. Porque, como eu estou fazendo aqui, o que eu vim aqui fazer aqui, gente? Vamos ter clareza. A gente montou a Rede Nacional de Aprendizagem. Nossa missão na rede é ajudar as instituições sem fins lucrativos a alcançarem a sua sustentabilidade financeira, alcançarem uma autonomia financeira. E a gente tem esse modelo que é baseado nesse protocolo da protocolo da generosidade. O que eu estou vindo aqui fazer? Eu estou vindo aqui plantar o meu jardim. Eu estou vindo aqui para me conectar com vocês, para vocês entenderem com clareza de que nós estamos tudo no mesmo barco. Eu já estive aí do outro lado. Eu não sou um consultor, eu não sou um professor, eu dirijo uma instituição há quase 20 anos. Durante um tempo, a instituição que eu dirijo era minha mesa e cadeira. Eu usava o fundo de uma sala comercial cedido por uma outra instituição. A gente já tinha decidido fechar a instituição. E aí, o que eu quero falar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que existe um caminho novo, um caminho diferente, um caminho que você dificilmente vai ouvir por aí. Por quê? Porque quem hoje trabalha com esse tipo de modelo que a gente trabalha, não ensina. Está focado na sustentabilidade da sua instituição. Mas como a gente já tem aqui 15 anos fazendo isso, nós vamos fazer 15 anos no Jovem Aprendiz, por exemplo, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Então a gente tem aí uma grande bagagem aí que nos fez alcançar já há 15 anos, 14 anos essa sustentabilidade. E a gente entendeu há mais ou menos um ano e meio, que era hora de compartilhar. E qual é a estratégia para compartilhar? A estratégia para compartilhar
é a gente plantar o nosso jardim. Eu vim aqui e falar o que eu acredito, da forma que eu acredito. Vai ter gente que vai gostar do que eu estou falando, vai fazer sentido o que eu estou falando, e vai ter outras pessoas que não vão se identificar. E está tudo bem. Por quê? Porque, na verdade, quando você vai construir o seu jardim, você vai escolher que tipo de conteúdo você vai postar. Você vai pensar nas dores, você vai pensar nos desejos, vai pensar, né, naquela coisa, aqueles sentimentos mais profundos desse seu apoiador ideal. E aqui, gente, Alexandre, mas como é que eu vou atender essa família que tem um filho autista, por exemplo, mas que mora em outro estado? Vamos supor, eu estou em Goiás, mas é uma família que mora no Rio de Janeiro. Ele tem que procurar a PAI do Rio de Janeiro. Tá tudo certo, ele pode até procurar a PAI do Rio de Janeiro. A gente não sabe o contexto que essa família vive. Mas o que eu sei é o seguinte: pessoas se conectam com pessoas. Quando a gente se conecta com uma instituição, foi através de pessoas. Então, vocês estão aqui do Brasil inteiro. E eu espero estar gerando valor para vocês no Brasil inteiro. E olha só que interessante. Quem aí hoje que está aqui que já é aluno da RNA? Escreve aí, sou RNA. Escreve aí, sou RNA. Sou RNA. Escreve aí para mim. Você que está aqui, que já faz parte da rede. Escreve aqui no chat para mim se você que está aqui agora ao vivo comigo já é aluno da RNA. Fala para mim. Conversa aqui comigo. Me diz aí se você já é da RNA. Que eu vou te provar como que funciona. Ó, Daniela RNA, Maria Bulhões RNA, Graça RNA, Mara RNA, Eli RNA, Luciana RNA, Palomba RNA, Sandra Cândido RNA, Maria Albertina RNA. Tem mais, eu sei que tem a Luzia aí, Luiz Cláudio RNA, Paula RNA, entendeu? Então, olha só, gente. Sabe como vocês viraram? Pensa comigo, como é que vocês se tornaram alunos da RNA? Vocês se tornaram alunos da RNA porque, primeiro, eu gerei muito valor para vocês. Eu mostrei que existe um caminho para resolver um problema que vocês têm. Eu agreguei valor. Vocês me acompanharam nas redes sociais. Tem gente que pesquisa, vai no Google, vai no site. Vocês participaram de um evento que a gente produziu. Então, assim, se você parar para analisar, o que eu estou ensinando para vocês aqui é exatamente o que eu faço. Porque essa é a minha proposta. Eu não sou um teórico. Eu venho aqui mostrar as marcas do campo de batalha, as cicatrizes do campo de batalha. Então, assim, sabe qual é o retorno que eu mais tenho dos alunos da RNA? Independente do momento que eles estão, independente das fases, tem alunos que já estão tendo resultados maravilhosos e alunos que ainda estão começando, que ainda não tiveram nenhum grande resultado, mas estão na sua jornada. A maior retribuição, a maior coisa que eu tive, que eu recebo, é o que a Luzia, Memorial Sertanejo, acabou de falar. Grata por ser RNA. O maior feedback que eu tenho, né, de vocês mesmo é gratidão. Por quê? Porque eu estou aqui de verdade, eu estou aqui a Vera, eu estou aqui com o peito aberto, eu estou aqui para gerar valor para vocês, para gerar resultado para vocês. Vocês não têm noção. Outro dia eu recebi um recado de uma aluna que ela me mandou assim: Alexandre, olha o que aconteceu, a boa notícia. Ela tinha saído do CNPJ da instituição dela. Para mim, o CNPJ da instituição é a certidão de nascimento, né, da instituição.
E ela estava muito feliz, me agradecendo muito com relação a ela ter conseguido, né, já estar formalizada a instituição dela. Eu perguntei aqui, diz para mim, há quanto tempo você tinha esse sonho, você tinha esse desejo, você tinha essa vontade, né? Falei, Alexandre, há mais de 2 anos que eu vinha lutando com esse objetivo de montar a instituição. Eu acho que ela falou menos de 2 meses, ou 2 meses e pouco, não sei, já na RNA ela conseguiu. E por quê, gente? Por quê? Não tem nada mais valioso para todos nós do que conhecimento. Conhecimento, hoje, é a maior moeda que tem no planeta. Se você tem o conhecimento e você sabe o que fazer com esse conhecimento, isso é explosivo, isso você vai gerar resultados fantásticos. A gente está na era do conhecimento. E aí a gente tem que estar, né, presente que hoje, com a internet, com as redes sociais, a distribuição, o acesso ao conhecimento deixou de ser linear, um processo linear. Você aprendia em casa com os seus pais, depois você ia para a escola, aprendia dentro da escola, aí tinha gente que ia fazer faculdade, era uma formação mais formal, né, e linear. Demorava anos para você conseguir, né, para você conseguir um diploma, um título, demora anos para você conseguir. E às vezes aquele título não te garante o resultado, né? Você se formou em direito, você se formou em engenharia, engenheiro, você se formou, enfim, pedagogo, qualquer área. E esse diploma hoje não quer dizer nada no sentido de te garantir resultado. Que no fundo é o que a gente busca, né? A gente busca resultado. O resultado pode ser financeiro, o resultado pode ser de reconhecimento, o resultado pode ser de deixar um legado, o resultado pode ser causar impacto social. Mas você está atrás de resultado. E você só consegue isso se você alcança um nível de conhecimento que você hoje não tem, uma habilidade que você não desenvolveu. Então, hoje, você tem uma forma de atingir, de alcançar esse conhecimento que é mais disruptivo, que não é mais linear, que é mais... a gente cada vez mais é mais autodidata. Então, é muito importante você estar presente para isso. A informação está aí disponível na internet. Tudo que você quiser perguntar para o Google, ele vai te responder. O problema é você curar essa informação, você separar essa informação, você, né, o joio do trigo, o que é verdade, o que é mentira, é aquela coisa toda. E uma das formas hoje mais inovadoras de você alcançar um determinado conhecimento, adquirir uma determinada habilidade, é você subir nos ombros de quem já passou por essa estrada, de quem já alcançou esse resultado. Então, assim, a figura hoje do mentor, e eu quero falar isso com muito cuidado, porque eu não me sinto assim, Alexandre, não. Quem me conhece, os alunos que forem me conhecer pessoalmente, eu já prometi, né, tem um desejo meu de quando a gente vencer esse momento terrível da pandemia, eu quero, talvez ano que vem, né, provavelmente, eu quero fazer uma turnê, né, pelo Brasil para conhecer o máximo de instituições que eu puder conhecer que hoje fazem parte da RNA. Quero conhecer a Aline em Vitória da Conquista, quero conhecer a Luzia em Poço Dantas, quero conhecer a Glaucia em Manaus, eu quero conhecer, enfim, eu quero ir lá em Itaituba, cidade pepita da Ruth, da Lidiana, do Bill, enfim, o Eduardo lá em Eldorado. São tantas histórias, é tanta gente, entendeu? Linda, que faz um trabalho lindo, que a gente quer estar perto. Eu não quero estar perto de quem não me agrega valor. Eu quero estar perto de quem está gerando valor para mim, de quem realmente a gente está irmanado, né, no fortalecimento do terceiro setor, na recuperação do terceiro setor,
na gente poder estar trabalhando com dignidade. Então, gente, é muito importante você perceber isso. Quando você se expõe, e eu sei que é um processo até certo ponto doloroso, mas se você quer resultados consistentes, né, seja no Jovem Aprendiz, ou seja com o protocolo da generosidade, gerando valor para o seu apoiador, tá? Eu falo para vocês, vocês nunca vão me ouvir dizendo que a única forma de resolver o problema financeiro da sua instituição é com o Jovem Aprendiz. Eu nunca vou falar isso, nunca disse isso, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o Jovem Aprendiz é a pedra preciosa. Mas a gente tem uma infinidade de outros modelos que já existem, ou que a gente pode criar nesse guarda-chuva, nesses fundamentos, nesses princípios do protocolo da generosidade. Então, se você parar para pensar, tudo começa... Como é que a gente começou esse projeto da RNA? A gente começou o projeto da RNA indo para as redes sociais. Sabe o que foi o grande divisor de águas no sucesso da Viva Lagos aqui em Macaé? Foi, há alguns anos atrás, já tem, sei lá, 5, 8 anos, talvez, não sei, que a gente começou a fazer eventos presenciais aqui em Macaé, convidando as empresas para gerar valor para elas. Eu convidava, às vezes, o Ministério do Trabalho, eu convidava algum palestrante, eu palestrava. Porque olha só que interessante, quando você se coloca nesse papel e você tem o que dizer, obviamente você tem que ter o que dizer, você tem que ter o que falar, você tem que dominar aquilo que você está se propondo a ensinar, orientar. Então, quando eu ia subia num palco, né, num hotel, ou num auditório, no Teatro Municipal, que a gente já fez vários eventos aqui, eu ia para orientar as empresas com relação ao programa Jovem Aprendiz. As dúvidas que elas tinham, mudança na legislação, o que pode, o que não pode, como é que faz assim, como é que faz assado. E eu não ia lá para vender. Eu não ia lá para querer fechar parceria, fechar contrato, nada disso. Eu ia lá para gerar valor. Simples assim. E muitas das vezes eu fazia assim, um debate, assim, um painel, perguntas e respostas com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho. A gente convidava o auditor fiscal. Para, com isso, a gente está gerando valor para as empresas. Quanto mais clareza as empresas... Eu estou falando clareza para caramba, né? Eu tenho que arrumar outro jeito de falar isso, gente. Eu estou ficando incomodado. Mas quanto mais... né, agora já falei, vou repetir. Quanto mais clareza as empresas tiverem sobre o programa Jovem Aprendiz, mais empresa vai estar fazendo o programa Jovem Aprendiz. Simples assim. E aí, a gente tem que criar, você tem que ter essa, né? Como é que a gente começa, Alexandre? A gente começa assim, eu vou falar para vocês, vai ficar bem claro. E não falei clareza, falei claro. Mas vamos lá. Primeiro é você identificar o perfil do seu apoiador ideal. Então, voltando ao caso lá da PAI, se você está querendo falar, né, sobre pessoas com deficiência, né, crianças, adolescentes, jovens, você vai focar na sua linguagem, na forma que você vai publicar, falando sobre isso. Você vai pensar no título do vídeo, da live, do post. E aí você vai falar para aquele público lá. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo aqui, já dei o exemplo várias vezes, né, de um abrigo de animais aqui de Macaé, fantástico, Casa dos Anjos, tenho o maior respeito pelo trabalho deles. Que uma vez, já deve ter, sei lá, uns 5 anos, sei lá quanto tempo tem isso, eles publicaram um conteúdo que foi no dia do Réveillon, era tipo um post falando dicas, assim, tipo um checklist, cuidados que você tinha que ter com o seu pet, com o seu cachorro, com o seu gato, sei lá, para ele não sofrer. Porque o animal entra em sofrimento com os fogos da meia-noite. E eu lembro que naquele momento eu usei essas dicas para fazer aqui com o nosso... Eu não lembro mais as dicas, né? Mas eu usei aquelas dicas para os nossos
para o Trovão, né, que é o nosso cachorro do meu filho, e foi o melhor Réveillon que o Trovão passou. Porque, enfim, eles cuidam de mais de 1.000, acho que são mais de 1.000 cães e gatos. Eles têm muito conhecimento, têm muita habilidade, que às vezes a gente faz no dia a dia e nem tá ligado nisso. E aí o que eu falo, se você tem uma linha editorial nas suas redes sociais para gerar valor para o seu apoiador, em vez de você ficar pedindo ajuda, pedindo apoio, divulgando a feijoada, divulgando o evento solidário, o bingo, a rifa, o bazar, pedindo. Protocolo da generosidade. É dando que se recebe. O que você está dando para o seu apoiador ideal? E aí, gente, olha só, quem tem mais chance, de quem você acha que você tem mais chance de conseguir apoio para a sua instituição, pegando o caso do pet aí, né, do cachorro, de quem é amante de animais, quem tem o seu pet, quem curte isso, ou quem não está nem aí, não gosta de animal, não gosta de cachorro. Eu acho que a resposta é óbvia. É óbvia. E aí, gente, isso aí, ó, por exemplo, você pode pensar que você vai criar linhas editoriais. O que é linha editorial? Gente, linha editorial, imagina como se fosse o programa da Globo. Só para se dar um exemplo. Segunda-feira tem Tela Quente, terça-feira eu não lembro se era Cacete Planeta, quarta-feira eu já não lembro mais, era futebol, quinta, enfim, cada dia tem uma programação. Então você pode começar a produzir conteúdo tendo uma linha editorial. Por exemplo, vamos dar, eu tenho 2 linhas editoriais hoje. Terça-feira eu faço podcast Instituição Aprendiz. Eu falo do quê? Eu falo sobre Jovem Aprendiz, programa de Jovem Aprendiz e programa de estágio. Eu falo sobre programa de aprendizagem, estratégias e técnicas de programa de aprendizagem. Isso é na terça. Hoje, quinta-feira, eu falo de jornada para a sustentabilidade financeira. Atalhos e obstáculos na sua jornada. O que vai te atrapalhar, que vai te obstruir e aquilo que vai facilitar o seu acesso, que você vai chegar mais rápido, como é o caso aqui do que a gente está fazendo hoje. Então, você pode criar sua linha editorial. Escreve aí no papel. Pensa aí, que tipo de... eu tenho, Alexandre, uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes, tá? Reforço escolar, enfim, não importa o que área, tá? Mas eu lido com crianças e adolescentes. Tem uma creche, não sei. Então, você vai pensar que tipo de conteúdo hoje faria mais sentido para quem tem criança e adolescente, para pais, por exemplo. Eu tenho o Matheus, que tem 9 anos de idade. E você pode ter certeza que a gente tem o tempo todo, eu e a Andréia, mãe de Matheus, minha esposa, discussões, no bom sentido, conversas, sobre a criação do Matheus. Que pai e que mãe que não se preocupa com a criação do seu filho? O Matheus, a gente tem um problema sério com o Matheus, que o Matheus tem uma dificuldade enorme de comer. Né? Assim, a alimentação dele vai ficando muito restrita porque ele não gosta de nada, ele não tem coragem de aprender, de experimentar, é um estresse, é uma briga. Se alguma instituição que trabalhasse com criança, né, que tivesse já essa habilidade, já tem esse conhecimento, já tem essa expertise, me desse aqui dicas valiosas, me ajudasse a resolver o problema de alimentação de Matheus, para ele poder estar mais aberto para experimentar coisas, né, mais alimentos, entendeu? O Matheus não come carne, nenhum tipo de carne, tá? E aí ele vai ficando... mas então ele come verdura, legume? Não, ele também não come verdura e legume. Então a gente fica preocupado com a saúde do Matheus. E aí, vamos dar uma vitamina, vamos dar uma coisa, mas é um estresse, é um desgaste. Agora imagina você tem aí 20 anos lidando com crianças na sua instituição. E você já cansou de passar situações como essa. E nessa situação, você achou um jeito, uma forma de ajudar as crianças a experimentar, a comer de algum jeito, aquela coisa toda. Se alguma instituição, né, me ensinasse como que eu poderia ajudar o Matheus para se alimentar melhor,
eu ficaria eternamente grato. E aí vai ficar muito fácil eu participar de um programa, eu participar de uma comunidade, eu doar. Vai ficar muito fácil. Por quê? Porque tem um gatilho mental, um gatilho emocional que é muito poderoso, que é o gatilho emocional da gratidão. Eu não falei para vocês que o que eu mais ouço é gratidão, gratidão? O gatilho emocional da gratidão é quando você está tão grato que você fica querendo achar um jeito de retribuir. Então eu te pergunto, o que você pode gerar de conteúdo pela internet para ajudar as pessoas que sofrem com alguma situação que você domina, que você já achou um jeito inteligente, eficiente, né? um jeito para resolver isso? Seja com idoso, seja com criança e adolescente, seja com animal, seja... Enfim, não importa a área. Não importa a área. Quantos desafios que você tem se você cuida de um idoso acamado? Eu já falei em outras lives, hoje a gente vive essa situação aqui. Minha sogra teve um AVC, tadinha, e está acamada, morando aqui em casa, né? Minha esposa acompanhando ela. E não fala, não come, e aí tem os cuidados da higiene, qualquer coisa machuca, faz aquelas escaras horríveis na costa, que tem que ficar virando ela na cama, porque ela não consegue se mexer, ela não se mexe. Quantas famílias no Brasil vivem essa situação? E aí tem uma série de nuances, né? De você poder ajudar aquela família nesse convívio. É infinito, gente. É infinito as possibilidades de você poder ajudar o seu apoiador ideal. O seu apoiador ideal não é quem tem mais dinheiro. O seu apoiador ideal é quem mais precisa da sua ajuda. A gente parte por uma lógica errada, que é procurar na nossa cidade, muitas das vezes, aquelas empresas que têm... Você vê que são empresas prósperas, né? Grandes empresas. Não é por aí. Se você conseguir identificar na sua cidade, para pegar um exemplo da APAE, né? Daquele empresário que tem um filho que tem, né, uma síndrome de Down, autista, ou qualquer tipo de situação, de condição, é esse cara que você vai conseguir ajudar e ativar o gatilho emocional da gratidão, da empatia. Porque se você fizer, você consegue uma visita numa empresa, num empresário que tem condição, e você faz a apresentação da APAE, ele pode até ficar sensibilizado na hora e fazer um apoio, né? Fazer uma doação, coisa do tipo. Mas não é sustentável no longo prazo. Agora, um empresário pequeno, tem um mercadinho de bairro, mas que vive essa realidade, cuidar de um filho e sofre porque vê que o filho às vezes tem limitações e sofre preconceito, bullying. E como que ele, a esposa dele, vai lidar com situações? A minha filha é autista e menstruou. Como é que eu faço? O que eu faço? Meu filho tem essa condição e eu preciso dar um medicamento, mas eu não consigo que ele tome. Entendeu? Aí eu tenho que segurar para poder dar injeção, injetável. E estressa ele, é doloroso para todo mundo. Como é que eu lido com isso? Gente, não é minha área, eu posso estar falando besteira aqui, me perdoa. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o nosso apoiador ideal não é quem mais tem, é quem mais precisa de você. E quem mais precisa de você está muito além de quem você hoje beneficia. A gente vem para o terceiro setor pensando sempre como que a gente pode mitigar, como que a gente pode ajudar aquelas situações mais graves, né?
aquela coisa da gente atender quem mais precisa. Tá tudo certo, fantástico. Só que o nosso trabalho não precisa se limitar a isso, a esse público. O nosso trabalho a gente pode amplificar muito esse trabalho, podendo ajudar pessoas que têm a condição e acionar o gatilho emocional da gratidão. Você precisa criar o seu jardim. Quem aí vai começar a plantar o seu jardim? Quem vai ficar que nem eu, meio sem vergonha, e falar aqui o que acredita, falar aqui com o peito aberto. Nós temos já quase 1 hora de live e tem agora aqui comigo 33 pessoas, guerreiros do bem. Eu não preciso ter aqui 3.000 pessoas comigo. Não é quantidade, é qualidade. Entendeu? É a gente construir relacionamento, construir valor. Então você precisa plantar o seu jardim. E aí você vai precisar focar em 2 coisas para começar. Vamos lá. Estamos terminando. Frequência, primeiro, depois excelência. Olha só, presta atenção. Imagina que você resolveu hoje que você vai aprender a lutar judô. Você resolveu, você quer aprender a lutar judô. Quer fazer uma atividade física, defesa pessoal, gosta da cultura japonesa, você aprendeu a querer lutar judô. Quando você começa a lutar judô, você não sabe nada de coisa alguma, você não sabe onde segurar no kimono, você não sabe nem amarrar a faixa, você não sabe como cair, você não sabe como derrubar, você não sabe nada. Mas o que o mestre vai estar sempre te cobrando? Frequência. Frequência. Você tem que voltar e fazer de novo. Eu lutei judô quando era criança, né? Uma das coisas que eu lembro muito de fazer era o rolamento. Fazer o rolamento era a gente aprender a cair. Basicamente é isso. Então, assim, porque você quer cair sem se machucar. Então, nessa hora de fazer o rolamento, no início você não sabe fazer, você fica com medo de se machucar. E aí o mestre ficava, de novo, Alexandre, Alexandre, de novo, Alexandre, de novo, Alexandre, Alexandre, de novo. Então, se você vai plantar o seu jardim, se você vai vir para as redes sociais para começar a construir uma legião de pessoas gratas pelo que você está gerando de valor, e uma parte das pessoas gratas vão te retribuir, tenha clareza disso, tenha a convicção nisso. Então, primeiro você vai focar na frequência e depois na excelência. Primeiro frequência, depois na excelência. Quando você aprendeu a dar o rolamento, aí você agora quer dar aquele rolamento. Quando você aprendeu a dar um golpe, você vai querer aprender a fazer aquele golpe com a técnica perfeita. É a mesma coisa. Esse hoje aqui é o 38º episódio do Jornada para a Sustentabilidade. Tem mais 38 episódios do podcast Instituição Aprendiz. Ou seja, só nesses 2 programas já são 76, eu fiz a conta certa? 38 com 38, 76 episódios, 76 horas fazendo isso. Se você for entrar no meu canal do YouTube e ver as primeiras lives, você vai ver que o Alexandre era mais duro, o Alexandre era mais sério, o Alexandre era mais preocupado, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Aquela coisa que a gente fica sempre, né, se cobrando muito. Mas, gente, a autenticidade atrai. Você tem que estar tranquilo com o seguinte, é que nem você conseguir construir amizades. Todo mundo aí tem algum amigo, não tem? Espero que tenha. Como é que você constrói amizades? Você constrói amizade sendo você mesmo, não é verdade? Você conquista uma menina,
Eu conquistei a Andréia, você conquistou o seu marido, a sua esposa, sendo você mesmo. A gente não pode ter a pretensão de querer vir para cá e estar com o melhor cabelo meu tá grande, mas aqui eu não quero cortar agora porque pandemia, estou com medo de, né, não quero pegar. Então, na verdade, a gente tem que ser a gente mesmo. Via de regra, quem me acompanha aqui, a gente não é mais nenhum garoto, né? Porque quem dirige uma instituição sem fins lucrativos já tem uma certa bagagem, vamos dizer assim. Então, você não tem que estar preocupado com o que os outros vão pensar. Você tem que estar preocupado com o valor que você vai gerar. E aí começa com uma publicação, um vídeo, uma live por semana. Depois você vai para 2. Consistentemente. Um ano assim. Alexandre, mas tudo isso... Gente, a gente tem que entender que esse processo, você vai achar um horário, você vai achar vamos dizer assim, uma forma para ser algo que seja prazeroso. Hoje eu sinto prazer de estar aqui com vocês. É algo que, para mim, me ajuda, me faz bem. A retribuição que vocês me dão sempre né, pelas respostas aí e tudo mais, me motiva. Por quê? Porque quando você vê que você está ajudando o próximo, você fica mais motivado. Tem dia que eu estou mais cansado, tem dia que eu estou meio... né? Tem, lógico que tem. Mas mantenha a frequência. Entendeu? Por quê? Porque assim você vai construir essa legião, você vai construir, né, cada dia mais você vai atraindo mais pessoas, as pessoas vão compartilhando, vão dividindo a sua live com o outro, vai mandando. Quem vai começar a plantar o seu jardim? Diz aí no chat para mim agora. Vou beber uma água aqui, me diz aí. Vamos lá. Ah, Luzia, não brinca, você já é o nosso padrinho virtual. Imagina a alegria de recebê-lo para conhecer o nosso projeto. É isso aí. Vou aí, Luzia. Luiz Cláudio, no caso que atua somente jovem aprendiz, o público-alvo é só empresariado? São empresas, contadores, Luiz, né? Tem um universo aí importante aí que são os contadores e profissionais de RH, de recursos humanos. E aí, Eliana, já estou preparando a terra para plantar o meu jardim. Rosemary, vou tentar. Eli, nós. Paulo, não entendi o seu comentário aqui, Paulo. Não entendi. Maria, não faço parte da RNA, não temos parceiro empresarial, porém temos resultados. 11 pessoas com deficiência, universidade, diminuição de evasão escolar, o amor não paga contas, realiza transformação. Legal, Maria. Agora precisa alcançar a sustentabilidade financeira. Anderleia, vou em Macaé. Vem para cá, vem para cá. Luiz Cláudio, vou começar com uma relação de propensos doadores. É isso aí, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? Terça-feira que vem tem mais live. Fica todo mundo com Deus. Vamos junto, gente. Valeu. Abraço.